A história da rainha Ester. Ester em persa significa estrela e em hebraico significa flor de murta. A história de Ester apresenta grande importância histórica. Se esta personagem não tivesse existido, o povo hebreu muito provavelmente teria sido completamente aniquilado antes mesmo da chegada do Messias. Como consequência, a história do mundo seria outra. Felizmente, a soberania divina e a disposição de uma mulher judia uniram-se para mudar o destino de uma nação inteira. A história da rainha Ester se passa por volta do ano 470 a.C. em Susã, uma das capitais do império. Essa capital era a estadia de verão da família real. As outras capitais da Pérsia eram Babilônia, onde se passa a história de Daniel, e Persépolis. O povo hebreu estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Um dia, o rei Assuero pediu para a rainha Vasti desfilar diante dos convidados, mas a rainha se recusou. Então o rei ordenou que fosse escolhida outra mulher para ocupar o lugar da rainha, uma nova esposa do rei. Passado algum tempo, o rei, por conselho de seus sábios, resolveu convocar todas as mulheres virgens e bonitas do reino. Após uma seleção, ele iria escolher a sua nova rainha. Morava naquela cidade um homem judeu que tinha sido trazido cativo de Israel para a cidade de Susã. O homem morava com sua prima Hadassah, Ester na língua dos persas, uma jovem moça muito bonita que havia ficado órfã muito cedo. Mardoqueu a assumiu como filha. Ocorreu que Ester foi levada pelos guardas juntamente com outras mulheres ao palácio. Lá ela ficou sob o cuidado de Hagai, um dos eunucos responsável pelo trato feminino. Este simpatizou-se muito com Ester e lhe acomodou no melhor lugar da casa das mulheres. Ester não contou a ninguém que era do povo judeu, que era judia, porque Mardoqueu tinha lhe advertido não revelar que ela era judia, a não revelar de onde ela viera. Passado um ano, o rei começou a chamar as moças que haviam selecionada. Por fim, Ester foi chamada à presença do rei. Ester capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e a benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. O rei Assuero sofre um atentado. Mardoqueu sempre vinha visitar Ester, e ele ficava esperando por ela na porta do palácio. Certo dia, ouviu 2 servos que trabalhavam no palácio indignados, tramando tirar a vida do rei Assuero. Mardoqueu relatou tudo isso para Ester, que por fim contou a Assuero. Desmascarada a trama, os 2 servos foram enforcados e o episódio foi escrito no livro de anotações reais. Amã e Mardoqueu. O rei Assuero decidiu honrar um homem que morava em seu palácio chamado Amã. Este era Agagita. Os agagitas são o mesmo povo que Israel guerreou na época de Saul. Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente todas as pessoas do povo, mas Saul não obedeceu, segundo Samuel no capítulo 15. O rei ordenou que todos se prostrassem na presença de Amã. Porém, Mardoqueu descumpria esta ordem e não se dobrava aos pés de Amã, porque ele era judeu e se mantinha fiel a Deus. Alguns empregados do palácio contaram isso a Amã,
e ele ficou muito irritado. Sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Amã foi falar com o rei para conseguir o seu favor contra os judeus e disse, segundo Ester capítulo 3, versículo 8: existe espalhado e dividido entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. O rei Assuero atendeu o pedido de Amã e enviou um decreto alertando a todos os povos que viviam em Susã que os judeus deveriam ser mortos, tanto mulheres como crianças e velhos, no dia 13 do mês de Adar. Os judeus não poderiam se defender e nem fugir. O luto do povo e a resposta de Ester. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto do rei, ele rasgou as suas vestes e se vestiu de pano e cinzas. Essa prática era tradição entre os judeus para expressar tristeza. Mardoqueu se dirigiu à entrada do palácio e lá pranteou em situação do seu povo. E a rainha Ester, ao saber disso, enviou roupas para cobrir seu tio, mas ele não as aceitou. Um dos servos de Ester lhe contou tudo o que havia acontecido no reino e sobre o decreto que o rei havia proposto contra os judeus, que exterminaria todos. Ester enviou um dos seus servos para dizer a Mardoqueu: não há nada que eu possa fazer. Você sabe, qualquer um que se apresentar diante do rei sem ser chamado é morto. E eu não fui mais chamada, não tenho mais acesso ao rei. Então Mardoqueu disse a Ester, segundo o livro de Ester, capítulo 4, versículo 13 e 14: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todos te calarem nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Ester respondeu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se morrer, morri. Ester capítulo 4, versículo 16. Então Mardoqueu falou a todo o povo conforme Ester lhe pediu. O convite de Ester. Ester vestiu suas melhores roupas e entrou no pátio interno do palácio do rei. Ao avistá-la, o rei se agradou de Ester e estendeu o cetro de ouro para ela, o que simbolizava que ela não seria morta se chegasse perto dele. O que você quer, minha rainha? Você sabe que eu te daria até metade do meu reino, falou Assuero. Obrigada, meu rei, mas apenas peço que você e Amã compareça ao banquete que eu vou preparar. O rei concordou. Ele e Amã foram ao banquete, e estando os dois sentados à mesa, Ester ainda fez mais um pedido. Meu rei, venha você e Amã novamente a um banquete que vou preparar amanhã, e lá eu farei um pedido especial. Amã saiu do banquete muito alegre, se sentia honrado por ter sido convidado por Ester. Amã foi para casa, convidou seus amigos e sua mulher para uma festa. E durante a festa se gabava, contando aos convidados sobre suas riquezas e sobre a honra que o rei lhe concedera. Contudo, isso não me satisfaz, enquanto eu não vir aquele judeu Mardoqueu se curvar diante de mim, disse Amã. Então a mulher de Amã e seus amigos lhe deram o seguinte conselho:
faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entre alegre com o rei ao banquete. Ester 5,14. O conselho da mulher e dos amigos alegrou muito Amã, tanto que decidiu colocá-lo em prática. A insônia do rei. O rei Assuero, naquela noite, perdeu o sono e mandou que lhe trouxessem o livro de registro de crônicas, onde ficava escrito tudo o que acontecia no palácio. Os seus servos leram sobre a denúncia que Mardoqueu fizera a trama de assassinato de 2 camareiros, e o rei perguntou: que recompensa foi dada a esse homem que salvou a minha vida? Nada foi feito, responderam os servos. Nessa mesma hora, entrou Amã decidido a pedir que o rei enforcasse a Mardoqueu. Nessa mesma hora, entrou Amã decidido a pedir que o rei enforcasse Mardoqueu. Mas quando o rei avistou Amã, ele fez uma pergunta: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã supôs em sua mente que esse homem fosse ele mesmo. Então respondeu: tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Registra Ester, capítulo 6, versículo 8 e 9. O rei disse: ótima ideia, façamos exatamente isto a Mardoqueu, pois ele salvou a minha vida e eu ainda não lhe retribuí. Então Amã cumpriu a ordem do rei e fez exatamente tudo como sugeriu. Andou com Mardoqueu montado em um cavalo, anunciando: assim se fará a quem o rei deseja honrar. Mardoqueu se sentiu humilhado, achava que a honra era para ele, mas ele teve que honrar o homem a quem ele planejava matar. Voltou para casa extremamente entristecido e contou tudo à sua mulher, que lhe disse: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Ester 6,13. Neste momento, os servos do rei vieram buscar Amã para o jantar de Ester. O pedido de Ester. O rei Assuero e Amã estavam reunidos com Ester à mesa. E o rei mais uma vez perguntou a Ester o que ela queria lhe pedir. E ela respondeu: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dar-se-me-á minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ester 7, versículo 3 a 5. Assuero respondeu a Ester: minha rainha, quem é este homem que planejou fazer estas coisas que você está dizendo? Este homem mau e opressor é Amã, meu rei. Quando ouviu isso, o rei saiu esbravejando para o pátio interno do palácio, e Amã então logo se jogou aos pés de Ester para implorar por sua vida. Quando o rei voltou, Amã estava deitado aos pés da cama de Ester. Você também quer forçar a minha esposa na minha frente? Falou o rei Assuero muito irritado. Tendo dito isto, o rosto de Amã foi coberto. Um dos camareiros do palácio disse: este homem, Amã, construiu uma forca, rei, para enforcar o judeu Mardoqueu, o mesmo que livrou o Senhor de ser morto. Enforcai-o nela, decretou Assuero. Enforcaram Amã na forca
que ele havia preparado para Mardoqueu, e assim o rei ficou mais calmo. Ester e Mardoqueu são honrados. Após estas coisas, o rei deu a Ester a casa de Amã e deu a Mardoqueu o seu anel real, que antes pertencia a Amã. Ester ainda se lançou aos pés do rei e chorou e implorou por seu povo, porque o decreto contra eles ainda vigorava e seria cumprido dentro de algum tempo. Ester pediu para que o decreto fosse revogado, mas o rei respondeu: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os documentos que se escreve no nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Ester 8:8. Ester e Mardoqueu escreveram outro decreto que convocava todos os judeus de todas as províncias a se defenderem e lutarem por sua vida contra os que tentassem atacá-lo. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Ester 9:16. Por onde era anunciado o novo decreto, os judeus se alegravam e faziam festa. Muito dentre os povos que moravam perto se fizeram judeus, porque tiveram temor. Chegou o dia marcado para o extermínio dos judeus, conforme Amã havia decretado anteriormente. Mas neste dia, ao invés de serem massacrados, os judeus se vingaram de todos os povos que os odiavam, e os 10 filhos de Amã foram todos mortos. Depois desses acontecimentos, os judeus começaram a comemorar a festa de Purim. Purim significa sorte e faz uma alusão à maneira como Amã escolheu a data do massacre dos judeus, lançando sorte. Essa é uma comemoração ao livramento divino. Nesse dia, os judeus costumam recitar o livro de Ester publicamente 2 vezes e distribuem dinheiro aos mais necessitados. Essa é a história da rainha Ester. Você conhecia todos os detalhes? Se você conhecia, escreva abaixo: eu conhecia bem a história da rainha Ester. Ou eu aprendi algo novo sobre a história da rainha Ester. Escreva nos comentários se você chegou até o final. E, se possível, escreva o que você aprendeu de novo na história da rainha Ester. Você está no canal do Pastor Sidney Luiz e numa playlist de histórias de personagens bíblicos. Terminou essa história? Procure outra história e assista. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe você.